E aí, pessoal da Rádio Ciclosul, tudo bem? Aqui eu tô Daniel Bahia falando para vocês. Hoje o Breninho acabou me deixando no sereno aqui com a missão difícil de trazer para vocês um resuminho assim da etapa de hoje do Tour, dessa quinta etapa, o contrarrelógio dificílimo da cidade de Changé até Laval. Foi um contrarrelógio muito esperado, porque realmente a gente sabe que é nesse momento que as forças individuais elas são demonstradas, e com isso a gente pode ficar assim, ver com mais clareza quem são os favoritos e os real contenders, os ciclistas que estão disputando realmente a camisa amarela. Hoje foi uma etapa assim, fantástica. Acho que nem o melhor script teria trazido um resultado tão legal assim. Um Mathieu Van Der Poel com um feito incrível, um Pogacar monstruoso, enfim. Vários atletas andando acima do esperado, alguns andando abaixo do esperado. Eu vou só dar um resumo para vocês, porque realmente hoje eu estou sozinho aqui com essa missão importante de dar um overview para todo mundo. É, a etapa, como eu disse, foi uma etapa de 27 quilômetros, um contrarrelógio relativamente plano, com algumas subidas até um pouco difíceis. Quando a gente vê a altimetria, ela não reflete realmente a dureza do percurso. Para quem assistiu a prova, os caras em alguns momentos usaram até a coroa menor assim para poder melhorar a cadência e conseguir vencer, principalmente o primeiro terço de prova, né? Que eram duas metas de tempo para poder controlar, e naquele primeiro terço ali a gente observou que os caras estavam mais lentos, justamente por conta da dificuldade do relevo. Todos andaram assim muito forte, assim. Os principais foram o Pogacar, que fez um contrarrelógio espetacular. Ele cinematográfico, ele chegou a bater o próprio Stefan Kung, que era um dos favoritos, na minha opinião, por ser especialista em contrarrelógio. Às vezes as pessoas perguntam, o que é um especialista de contrarrelógio? Esse Stefan Kung é um suíço que corre pela Groupama, o francês Dejeux. É um atleta que ele dedica uma grande parte da temporada treinando em bicicleta de contrarrelógio. Ele produz um guidon em impressão 3D em titânio, às vezes em carbono, depende do fornecedor, para adaptar bem a postura e a posição dos braços. Faz teste em túnel do vento, usa roupa com materiais mais adequados, enfim, tecidos mais aerodinâmicos. Tem todo um desenvolvimento de tecnologia de aerodinâmica para que o cara consiga desempenhar o máximo em termos de velocidade, a pressão de pneu, calibragem de pneu, perfil de roda. Então é um cara que treina especificamente e é um profissional dedicado para essa modalidade. Obviamente que ele complementa equipes, entendeu? Porque acaba que a qualidade física dele de contrarrelogista traz para ele um benefício de ser um bom passista, de ter uma boa potência por quilo e sustentar isso durante longos períodos. Então, ele é um atleta assim dos mais completos, mas no caso do Stefan Kung é um dedicado. Assim como a gente tem, por exemplo, o Filippo Ganna, da Ineos, que é o campeão mundial de contrarrelógio, que ele é um exímio contrarrelogista, não está aí no Tour, porque provavelmente deve estar recuperando, talvez focando nos Jogos Olímpicos, e também porque a Ineos fez um brilhante Giro de Itália, defendendo o título, dessa vez, em vez de ser com o Tal Geoghegan, com o Egan Bernal. O Stefan Kung sentou no trono de líder quase que durante toda a prova, desde que ele chegou, até que o Pogacar realmente veio e pulverizou o tempo dele, 19 segundos mais rápido. O Pogacar, que não é um especialista em contrarrelógio, mas é um especialista em grandes voltas, e a especialidade de contrarrelógio ela é muito relevante nessas grandes voltas, porque é realmente quando as diferenças de tempo individuais conseguem ser mostradas e realizadas. Então, enfim, o Pogacar fez um contrarrelógio brilhante, monstruoso, assim como ele fez o ano passado, na penúltima etapa do Tour do ano passado, mas como era uma crono escalada, ele, por ser um cara leve, pequeno, assim, em termos de massa, a gente esperava que ele fosse fazer um bom tempo, mas a de hoje foi realmente
impressionante, ele pulverizou. Então ele é realmente o ponto mais positivo do dia. O outro que foi assim incrível, que chegou em quinto lugar, fez 30 segundos atrás do Pogacar, foi o Mathieu Van Der Poel. Eu, sinceramente, não imaginei que ele fosse chegar nesse tempo. Para mim, ele ia tomar até minuto, ainda mais porque ele não é especialista. Apesar do... Essa foi uma discussão que eu tive com várias pessoas hoje. O Van Der Poel precisa de ser especialista em alguma coisa. Ele já não é especialista em tudo. Mas diferente do Stefan Kang, que a gente acabou de falar, ele é um cara que dedica a outras modalidades que todos nós conhecemos muito bem, cyclocross, mountain bike, o ciclismo de estrada de uma forma geral. É um cara muito completo. E a bicicleta, para a gente ter uma ideia, o guidon que ele instalou ontem, da empresa que chama Aerocoach, eu acho, britânica, o guidon, o clipe, né, aquele que os ciclistas apoiam, foi comprado meio que de última hora já para poder tentar segurar essa camisa amarela. A meia que vai sobre a sapatilha, aquela meia aerodinâmica, né, aquela botinha também dessa Aerocoach. As rodas, a Alpecin Fenix comprou um par de rodas de uma empresa americana chamada Princeton, que na verdade não tinha ninguém para entregar essa roda na Europa, disco fechado atrás e com o perfil que ele queria na frente. Ele acabou usando uma Aerocoach na frente e uma Princeton fechada atrás. Essa Princeton ele acabou trazendo de Andorra, de um atleta, o Cameron Wurf, da própria Ineos. Então, o próprio atleta da Ineos, que faz triatlon também, tinha um par de roda desse. Vendeu a roda para Alpecin, se não me engano, foi 3 mil e poucos euros. Os caras andaram 900 quilômetros de um dia para o outro, assim, para poder entregar essa roda pro Van Der Poel correr essa etapa de hoje. Então, assim, ele fez o setup da bike até na meia-noite de ontem. Então, aí me perguntou, ele é especialista? Como é que ele conseguiu? Não, ele não é um especialista. Ele conseguiu porque ele é realmente um fenômeno do esporte, entendeu? E o que ele fez hoje foi fantástico, assim, em termos de tempo. Ele quase fez o mesmo tempo do Van Aert, que é um cara que treina muito contra relógio, e que a gente fosse fazer um elenco aí de quem foi bem, quem foi mal. Eu, pessoalmente, achei o Van Aert aquém do que ele poderia fazer, geralmente. A gente vê que no Campeonato Mundial ele bateu o Stefan Kang. Ele fez um excelente tempo hoje, mas a gente esperava mais dele. Eu sinto que ele tinha mais potencial. Ele provavelmente está um pouco ainda sentindo a cirurgia que ele fez, talvez de apêndice, ou ainda não está no pico da performance, ou de repente ele já veio para o Tour ainda um pouco abaixo para ir crescendo a performance ao longo da prova, e na última semana ele está em condições mais competitivas para poder ajudar o Roglic, se o Roglic chegar inteiro até lá. Roglic que fez um excelente contra-relógio também, ele chegou 44 segundos atrás do Pogacar. A gente pode falar, pô, já era. Não já era, o cara caiu, ficou muito machucado, assim, então ele ainda, apesar de todas as avarias, ele ainda está inteiro, assim, ele fez um bom tempo, ele andou forte, ele está na briga. Então eu diria que a Jumbo, apesar dos pesares, ela vai sair desse contra-relógio, que vai ser, na minha opinião, realmente o início efetivo da briga pela camisa amarela no Tour de France. Um divisor, assim, os tempos mostrados ali demonstram muito pra gente quem é quem nessa guerra, nessa briga por essa camisa amarela. A gente não teve nenhuma alteração na camisa verde, porque a pontuação não afetou a colocação do Cavendish, que permanece com a camisa verde para a etapa de amanhã, que é uma etapa plana. Eu acho que ele tende a segurar essa camisa verde, assim como o Van Der Poel. Eu acho que ele tende a segurar essa camisa amarela amanhã, por ser uma etapa de sprint, onde, em tese, a gente não espera que uma fuga vença. É claro que tudo pode acontecer, esse Tour está sendo incrível. Quem diria que a primeira etapa fosse, se você me perguntasse, a primeira etapa quem vai ganhar é o Alaphilippe, a segunda etapa quem vai ganhar é o Tim Merlier, a terceira etapa quem vai ganhar é o Van Der Poel, a quarta etapa quem vai ganhar é o Cavendish, a quinta etapa quem vai ganhar é o Pogacar. É o script perfeito, e é o que está sendo concretizado nesse Tour. Realmente fantástico, assim.
eu já é o melhor dos mundos que está acontecendo em termos assim, de diversão, assim, de emoção para a gente que está assistindo, provavelmente para os atletas também, para todo mundo que está acompanhando, né, essa volta fantástica. Então eu acho que o Cavendish continua, provavelmente ele vai ter um bom resultado amanhã. E tomara que ele fique de verde, é claro que ele pode perder, a gente nunca sabe. De repente o Van der Poel toma verde dele, do jeito que tá o Van der Poel. Infelizmente, assim, a gente não sabe se o Van der Poel vai ou não vai continuar com essa luta pelo Tour de France, até onde ele vai, quando que ele vai abandonar. Eu acho, assim, pelo que eu ouvi, que ele vai abandonar realmente no day off, na segunda-feira, depois da etapa de montanha de domingo, porque realmente, se ele quer focar para as Olimpíadas, ele precisa de virar um pouco a chave, né, da modalidade e preparar, porque ouro olímpico é ouro olímpico. Então na verde a gente continua com o Cavendish em primeiro, o Alaphilippe em segundo e o Van der Poel em terceiro. Na classificação de montanha a gente não teve nenhuma mudança, o Id Schelling da Bora continua em primeiro lugar. A classificação de jovem ainda é o Pogacar. Eu só faria um adendo assim, em relação à classificação de jovem. Em segundo lugar está o Jonas Vingegaard da Jumbo, que é o primeiro atleta da Jumbo na classificação geral. Ele está em oitavo, né? Ele está 1 minuto e 40 atrás do Alaphilippe, do Alaphilippe, perdão, do Van der Poel, e do Pogacar ele está 1 minuto e 30, né? Atrás do Pogacar, 1 minuto e 33. Só que nós temos no top 10 3 atletas da Jumbo, e isso deixa a equipe UAE do Pogacar bastante pressionada, porque na minha opinião, apesar do Van der Poel estar vestindo a camisa amarela, a gente sabe que o líder para chegar em Paris de amarelo agora é o Pogacar, que o Van der Poel em algum momento ele vai perder essa camisa. A gente sabe que é praticamente impossível que isso se permaneça além de uma ou outra etapa de montanha aí, em algum momento isso vai acabar. Então acabe ao Pogacar desde agora correr com esse alvo nas costas de provável líder e concorrer contra uma Jumbo, por exemplo, que tem 3 atletas entre o top 10, e a própria Ineos, que apesar de o Carapaz estar 1 minuto e 34 atrás, tem outros atletas que podem entrar numa fuga, numa etapa de média montanha, que, por exemplo, a etapa de sábado, que a etapa de sexta-feira, a gente vê que ela de quinta-feira é uma etapa plana, de 160 quilômetros, né? A de amanhã, eu estava explicando para vocês. É uma etapa que vai de Tours até Châteauroux. E engraçado que a primeira vez que o Cavendish ganhou uma etapa de Tour de France foi em Châteauroux. Então, é mais uma coincidência que pode construir mais uma história interessante para esse Tour tão fantástico. E depois dessa etapa de amanhã, a gente tem a próxima etapa, é a de Vierzon-le-Crost, acho que esse que é o nome da cidade, que já é uma etapa com várias pequenas montanhas, categoria 3, categoria 4, categoria 3, categoria 4, um B-point que dá bônus de segundos na penúltima montanha, é uma etapa de 250 quilômetros, então vai ser uma etapa muito dura e que uma fuga pode facilmente escapar. E se tiver um cara desses a 3, 4 minutos da classificação geral que for uma ameaça, por exemplo, um Geraint Thomas ou até um Kruijswijk ou esse Vingegaard, a UAE vai ter que tentar controlar a prova o tempo inteiro. Então ela já vai ter que tentar controlar essa prova aí na etapa de sexta. E aí depois, se a gente tem a etapa de sexta, a gente tem a etapa de sábado, que é de Oyonnax ao Grand Bornand, que aí nós temos várias montanhas de categoria 1, que seja mais uma etapa para o UAE tentar controlar. E no domingo a gente tem uma etapa já mais colossal, vamos falar assim, de Cluses até Tins. Tins é uma estação de esqui famosa, 2.100 metros de altitude, é uma etapa com uma categoria 1, uma HC, o Col du Pré, que é uma Horse categoria, uma montanha forte categoria, que é muito dura, muito longa. E depois a gente vai ter esse montanha de Tins aí, que é uma categoria 1 e a chegada. Então, assim,
já vai ficar muito difícil para o Pogacar tentar controlar a prova se toda hora tentar sair porque não, existem muitos atletas perigosos numa distância ainda não confortável para ele, com muito tour pela frente e podendo correr risco. Então, enfim, igual eu disse para vocês, que o Pogacar é o camisa amarela virtual, isso é com certeza. O Van der Poel vai ficar levando alegria para todos nós até algum momento ele vai acabar jogando essa toalha. Eu particularmente acho que ele deveria tentar terminar o Tour e lutar por uma camisa verde, que ele tem plenas condições de ganhar, pelo visto. Aliás, ele consegue fazer qualquer coisa, nada mais é de se duvidar. Na classificação geral, se a gente for só dar uma recapitulada, a gente já falou, a gente ainda tem o Van der Poel em primeiro, o Pogacar em segundo, o Wout van Aert da Jumbo em terceiro, o Alaphilippe caiu para quarto, e o Alexei Lutsenko da Astana, muito bom casaque, foi para quinto, é um cara duro, um cara que pode dar problema ali, é um cara que realmente vai ficar na disputa do top 10 com certeza. Eu gostei também do Pierre Latour, da Total Energy, que fez um bom contra-relógio, está em sexto. O Rigoberto Urán é um cara que é muito regular, ele tem grandes chances de um pódio também em Paris. Então, assim, agora começou o Tour, todos os caras que estão no top 10, aí nós temos esse Jonas Vingegaard, que eu já falei para vocês, que é o jovem da Jumbo, dinamarquês. O Carapaz está em nono. E o Roglic, que é o décimo, está a 1 minuto e 48 do Van der Poel, mais a 1 minuto e 40 do Pogacar, mas com mais dois atletas da equipe dele na frente ainda, então para poder trabalhar e dificultar a vida dele. Então, assim, o Tour vai pegar fogo, e vamos acompanhando aí. Amanhã é o sprint, pode ser que o Van der Poel reboque um sprinter lá, o Tim Merlier da equipe dele até a vitória. Um Cavendish pode também ganhar, ou apareça um cara tipo, enfim, um Sagan, um Cez Ball, um Michael Matthews, mas amanhã é uma etapa para os sprinters, de uma forma geral. E vamos que vamos, torcendo aí para que ninguém caia, que tudo continue igual foi hoje, um dia bacana. Van der Poel dando show, o Pogacar sólido e uma disputa difícil e interessante para a gente, porque o final de semana vai ser de pegar fogo. Valeu, galera, um abraço, até mais, até a próxima.